Fala torcida alviverde, tudo bem com vocês? Vejam agora as últimas notícias do Verdão, com análises, críticas e opiniões. Bora para o vídeo. Vou começar diferente hoje, porque a pergunta não é se o Palmeiras está bem. A pergunta é, o Palmeiras sabe exatamente onde quer chegar? Depois do derby, muita gente só quer falar de bandeirinha, de pisão no pênalti, de TJD, de catimba. Mas enquanto a discussão fica na espuma, o que realmente importa está acontecendo por baixo. O Palmeiras é top 15 do mundo em lucro com transferências. É modelo de gestão. É referência fora da Europa. Mas ao mesmo tempo, falta camisa 5. Falta zagueiro consolidado. Existe debate no gol. E o time ainda não controla o meio-campo como deveria. Então hoje a análise é simples e incômoda. O Palmeiras está evoluindo. Ou está apenas sobrevivendo com organização financeira. Porque ganhar clássico é ótimo. Mas temporada longa se ganha com estrutura completa. E hoje a gente vai separar emoção de planejamento. Sem grito, sem euforia, sem pânico, só análise. Se você quer entender o Palmeiras além do placar, fica comigo até o final e já deixa o like. Vamos começar separando emoção de análise. Domingo foi derby. E derby mexe com instinto, mexe com orgulho, mexe com rivalidade, mexe com história, mexe com ego. Ganhar do Corinthians em Itaquera sempre tem peso. Sempre. Mas o que sustenta campeonato não é adrenalina. É estrutura. E é aqui que começa a conversa adulta. O Palmeiras mostrou casca no derby. Mostrou competitividade. Mostrou que não entra mais como vítima. Mostrou que sabe provocar. Mostrou que sabe sobreviver. Mas sobreviver não é dominar. E essa é a linha tênue que separa o torcedor do analista. Se você olhar apenas para o resultado, foi perfeito. Se você olhar para o desempenho, foi suficiente. Mas se você olhar para a estrutura, ainda existem alertas. E é exatamente isso que diferencia um canal comum de uma análise séria. Porque agora o Palmeiras sai do ambiente emocional e entra num ambiente técnico. Internacional fora de casa. Beira-Rio. Time organizado. Alan Patrick comandando o meio. Equipe que gosta de controlar ritmo. Pergunta direta. O Palmeiras que ganhou no caos está pronto para jogar sob controle? Porque contra o Corinthians o jogo foi físico. Foi brigado, foi reativo, foi de detalhe. Contra o Inter, o jogo será cerebral, será posicional, será de ocupação de espaço, será de construção. E construção exige meio-campo sólido, exige leitura, exige controle. E aí começa o ponto que pouca gente está conectando. O Palmeiras venceu o derby, mas não resolveu o problema estrutural. Andréas voltou muito para marcar, Marlon sobrecarregado, Maurício oscilando, transição longa demais. Isso não é crítica destrutiva, é leitura de padrão. E padrão se repete. A pergunta que fica é, o derby mascarou defeitos? Ou deu confiança para corrigi-los? Porque confiança sem ajuste vira ilusão. E ilusão em campeonato longo cobra preço. Agora observa outra coisa importante. Abel pode repetir a escalação pela terceira vez seguida. Isso é confiança? Ou é limitação de opções? Paulinho ainda em transição. Arias ainda fora. Felipe Anderson ainda voltando. Ou seja, o Palmeiras vai para Porto Alegre praticamente com o mesmo desenho estrutural. E o Internacional vai explorar exatamente o que o Corinthians não conseguiu explorar. O espaço central. Alan Patrick vive da bola no pé. Vive da meia-lua. Vive do passe vertical. Se o Palmeiras repetir o comportamento de derby, marcando reativo, cedendo espaço, esperando erro, pode sofrer. E aí a análise muda completamente. Porque uma coisa é sobreviver ao caos, outra é sobreviver à organização. Você percebe a diferença? Contra o Corinthians, o Palmeiras venceu na mentalidade. Contra o Inter, vai precisar vencer no futebol. E futebol exige fluidez. Exige que a bola passe pelo meio. Exige que Andréas jogue mais perto da área. Exige que a saída não seja chutão. Exige que o time saiba desacelerar quando necessário. E aqui vai uma provocação honesta. Você confia que o Palmeiras hoje controla ritmo fora de casa contra time organizado? Ou você ainda sente que o time vive de explosão e não de construção? Porque a temporada não será decidida em derby. Será decidida em regularidade. E regularidade exige mais do que provocação. Exige engrenagem. Então o que está em jogo contra o Internacional não são 3 pontos. É a resposta para uma pergunta maior.
O Palmeiras está evoluindo estruturalmente? Ou está apenas emocionalmente fortalecido? Essa resposta começa quinta-feira. E eu quero saber de você. Você vê evolução real? Ou vê um time que ainda precisa provar que consegue jogar melhor do que brigar? Comenta. Porque agora o nível sobe. E o Palmeiras precisa subir junto. Agora vamos tirar a emoção do derby da mesa. Porque quarta-feira não é clássico. É Campeonato Brasileiro. É Beira-Rio. É um time organizado. É Alan Patrick flutuando por dentro. E aqui começa o problema estrutural do Palmeiras. O time ainda não controla o meio-campo. E isso não é impressão. É padrão. No clássico, Andréas precisou recuar demais. Marlon segurou praticamente sozinho a primeira proteção. Maurício não é armador de origem. Alan recompõe mais do que cria. E a bola chega pouco limpa no ataque. Isso cria um efeito dominó. Sem volante fixo, a zaga recua. Com a zaga recuando, o time estica. Com o time esticado, o meio some. E quando o meio some, você começa a viver de ligação direta. E viver de ligação direta não é identidade de time dominante. É solução emergencial. Facincani levantou um ponto interessante. Faltam camisa 5 que organize o caos. E ele tem razão. O Palmeiras não precisa de mais intensidade. Precisa de organização central. Porque intensidade sem organização vira correria. E correria não ganha campeonato longo. Agora pensa comigo. Quantas vezes no último jogo o Palmeiras conseguiu sair jogando com clareza pelo meio? Quantas vezes a bola passou pelo Andréas em zona de criação? Quantas vezes Vitor Roque recebeu em condição real de finalização construída? Poucas. E isso não é culpa isolada de um jogador. É estrutura. O debate do 4-4-2 não é maluquice. Ele resolve um problema específico. Aproxima Andréas da área. E libera um volante fixo para proteger a base da jogada. Mas para isso você precisa de peça certa. E o Palmeiras ainda não tem esse volante puro. E aí entra o mercado. E entra a demora. E entra a crítica. Você acha que o problema é tático? Ou é falta de perfil no elenco? Porque se for perfil, não é ajuste, é contratação. E se for ajuste, é responsabilidade do treinador. O Inter vai explorar exatamente esse espaço central. Alan Patrick não joga aberto. Ele flutua. Ele pisa entre linhas. Se o Palmeiras repetir o desenho do derby, vai sofrer ali. E aqui vai a pergunta direta. Você sente que o Palmeiras controla jogos? Ou apenas reage a eles? Porque reagir funciona em clássico. Mas campeonato é consistência. E consistência nasce do meio. Comenta aí. O problema é sistema? Ou é peça? Minha opinião é que são ambos. Sistema e peça. Agora vamos falar de dois nomes que estão virando válvula emocional da torcida. Paulinho e João Arias. Porque quando o time não controla totalmente os jogos, a torcida começa a projetar solução em quem ainda nem estreou. E isso é perigoso. Começando por Paulinho. A informação é clara. Ele já está em campo. Já aumentou carga. Já trabalha com bola. Existe meta interna de tê-lo disponível nas finais do Paulista. Mas disponível não significa decisivo. Disponível não significa titular. Disponível não significa 90 minutos. E aqui mora o risco. Paulinho vem de uma fratura por estresse. 2 cirurgias. Mais de 1 ano convivendo com dor. O Palmeiras foi lento no processo justamente para não errar de novo. E agora, porque o time ainda oscila, parte da torcida já olha para ele como salvador. Isso não é justo. E não é inteligente. Você quer Paulinho inteiro em abril, maio e junho. Ou quer Paulinho acelerado para jogar 20 minutos em uma semifinal. O clube está certo em ser conservador. Errado seria repetir erro histórico. Agora Arias. Arias é diferente. Ele chega saudável. Vem jogando. Fisicamente pronto. E com currículo pesado. Mas aqui vai a pergunta desconfortável. Ele resolve problema estrutural? Ou ele eleva nível individual? Porque são coisas diferentes. Arias pode substituir Maurício. Pode aumentar intensidade ofensiva. Pode gerar mais presença na área. Mas ele não vira camisa 5. Ele não organiza saída. Ele não fecha espaço central. Ele melhora o time. Mas não corrige o desenho. E aqui está a maturidade da análise. O Palmeiras não precisa de herói.
Precisa de engrenagem funcionando. Você percebe como a torcida alterna rapidamente. Antes era falta meia. Agora é falta volante. Amanhã pode ser falta lateral. Mas o problema central talvez seja equilíbrio coletivo. E outra coisa importante: Arias chega com peso. 154 milhões de reais. Contrato longo. Expectativa enorme. Se ele estrear mal, a pressão vai ser desproporcional. Você acha que o ambiente está preparado para absorver isso? Ou vamos criar mais uma narrativa de frustração precoce? E aqui vai a pergunta direta. Você está esperando que Arias resolva? Ou que ele ajude? Porque resolver é diferente de ajudar. E futebol de alto nível não vive de salvador. Vive de estrutura. Comenta aí. Arias muda o patamar? Ou muda apenas a rotação? Agora vamos subir o nível da conversa. Porque existe uma contradição interessante no Palmeiras de hoje. De um lado, os números mostram um clube modelo. Top 15 do mundo em lucro com transferências nas últimas 10 janelas. Único sul-americano no ranking. 371 milhões de euros em vendas. 145 milhões de euros de saldo positivo. Isso não é pouca coisa. Isso é gestão de elite. O Palmeiras vende bem. Compra com critério. Valoriza ativo. Se posiciona como potência fora da Europa. Mas agora vem a pergunta que precisa ser feita. Se a gestão é tão eficiente, por que ainda falta peça essencial no elenco? Porque uma coisa não anula a outra. Ser referência em lucro não significa estar perfeito em campo. O time hoje ainda sente falta de um camisa 5 claro. Sente falta de um zagueiro consolidado. Ainda debate goleiro. Ainda debate lateral. E aqui entra a crítica construtiva. O Palmeiras talvez tenha ficado confortável demais no próprio modelo. Esperou o Nino. Travou negociação. Esperou. E o mercado anda. Fabinho surgiu como possibilidade. Salário inviável. Situação indefinida no Al Ittihad. Mudança de gestão pode mudar cenário. Mas é aposta distante. Enquanto isso, o calendário não espera. E aqui vai a pergunta incômoda. O Palmeiras está sendo estratégico? Ou está sendo lento? Porque existe diferença entre paciência e inércia. E outra reflexão importante. O Palmeiras criou a própria pressa no gol. Não antecipou transição. Agora discute Carlos Miguel sob pressão. Criou a própria urgência na zaga. Vendeu, mas não repôs na mesma velocidade. Criou expectativa alta com Arias. Mas ainda não resolveu o eixo central. Isso não é terra arrasada. É ajuste fino. Mas clube que quer ser dominante precisa resolver antes da pressão virar ruído. E aqui entra o ponto que separa análise de torcida. Você prefere um Palmeiras sustentável ou um Palmeiras agressivo no mercado? Dá para ser os dois? Sim. Mas exige timing perfeito. O modelo é sólido, mas o campo cobra completude. E completude não aparece em ranking financeiro. Aparece em jogo grande. Você sente que o Palmeiras está 2 passos à frente, ou 1 passo atrás do próprio potencial. E agora eu quero ouvir você. Concorda com essa leitura? Acha que o Palmeiras está no caminho certo? Ou ainda falta algo estrutural para a temporada engrenar de vez? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Aqui o debate é sério, é adulto e é sobre futebol de verdade. Se essa análise te fez pensar diferente, curte o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve, porque aqui a gente não passa pano, mas também não faz drama. E compartilha com aquele palmeirense que só olha o placar, mas não olha o processo. Porque aqui a gente analisa o Palmeiras além do resultado. Avante palestra. Até mais. Dali, o canal da torcida alviverde.